Já vai pegando, que aí a gente já adianta, tá? Eu vou esperar só uns tiquinhos, só uns minutinhos, para ver se quem ainda não chegou, se dá para chegar. Deve estar vindo, para a gente poder iniciar. Aí já adianta, já pega o módulo 3, tá? Lembrando que nós já estamos no módulo 3. Pega o módulo 3 e foi para realizar semana passada, né? Foi para vocês poderem fazer as páginas 294 e 295. Tá? Vai abrindo aí, para a gente poder fazer a correção, tá? 294, página 294 e 295 do módulo 3. Nós já estamos no módulo 3. Estamos direitinho, graças a Deus, está seguindo tudo certinho. Aí, Bia chegou. Bom dia, Bia. Estamos seguindo tudo certinho. Graças a Deus, está tudo direitinho. Não estamos atrasados, não estamos adiantados, estamos ótimos, tá? Bom dia, amor. Aí a gente já faz a correção. E aí eu vou fazer o que hoje, tá? Vou corrigir essas duas páginas. Então, ó, repetindo, em módulo 3, página 294 e 295. Eu vou corrigir essas duas páginas. Depois, eu vou passar um videozinho de animação falando sobre o primeiro reinado, tá? Lembrando que o primeiro reinado foi assunto nosso de semana passada, tá bom? E aí, eu vou repetir, tá? Por quê? Vai ser uma forma de fixar e revisar o assunto. Então, eu vou passar esse videozinho de animação para fixar e revisar o assunto. E depois, eu vou apresentar para vocês... Eu vou apresentar para vocês o mapa mental, tá? O mapa mental sobre o primeiro reinado, tá bom? Aí eu vou também relembrar, né, os pontos importantes do primeiro reinado. Terminado isso, eu vou fechar o exercício sobre o primeiro reinado que está no livro. Vou fechar com vocês na aula mesmo online, que é a página 301, 302, 303. Nós iremos fazer juntos, realizar juntos aqui na aula, tá bom? E aí, quando eu encerrar, nós vamos para o nosso assunto, o nosso novo assunto, que é aí o período regencial. Então, eu vou fazer uma introdução do período regencial, tá? Vou apresentar o slide, vou explicar um pouquinho, que a gente vai iniciar nessa aula, por isso que é uma introdução, e eu vou dar continuidade a esse assunto na aula semana que vem, né? A gente vai falar novamente sobre o período regencial. Gente, prestem bastante atenção, tá? No que eu vou utilizar, nos materiais que eu vou utilizar, sobre o primeiro reinado, porque a gente vai fixar o assunto que nós vimos semana passada, tá bom? Leandra chegou aí. Aí a gente vai dar continuidade do primeiro reinado que a gente iniciou semana passada, para poder esclarecer alguns pontos, relembrar. Sempre que vocês sentirem necessidade de perguntar, de falar que não entendeu, né, tirar as dúvidas, pode abrir o microfone e fazer isso, tá? Não se sintam sem graça, não. Eu prefiro que abra o microfone e fale mesmo, né? Pode interromper, tá? Eu não ligo, porque para mim é mais fácil do que ler o chat. Ainda mais quando eu estiver apresentando slide, fazer a leitura do chat fica muito complicado. Então, podem abrir o microfone e falar, questionar, falar que não está entendendo. É importantíssima a participação de vocês, tá? É importantíssimo tirarem as dúvidas aqui na aula. Então, vamos lá, eu vou iniciar, tá? Tá faltando menos agora, para a gente não se estender mais, senão vai acabar não dando tempo. Para realizar tudo que eu organizei aqui, tá bom? Então, ó, amores, módulo 3, página 294, que nós iremos iniciar a correção, hein? Módulo 3, página 294, tá? Então, ó, o número 1, isso, 294, Bia.
294. É a primeira página aí que nós iremos corrigir. Eu passei para casa essas duas páginas que vocês estão vendo aí ao abrir na página 294. Foi aí para a semana passada, né? 294 e 295, tá? Então, nós iremos aí começar a correção da 294, e esse assunto é o primeiro reinado que nós trabalhamos, né? Iniciamos o trabalho dele na semana passada, tá? Então, ó, vou fazer a leitura, prestem a correção, prestem bastante atenção, tá? Fiquem atentos, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só perguntar. Você botou uma resposta diferente da minha, é só falar, professor, escuta a minha resposta, vê se está certa, tá? Não apaguem a resposta sem saber se está certa, porque existe, na maioria dos casos, você falou a mesma coisa, só que de forma diferente, então não tem necessidade de apagar, tá bom? Então, assim, é sempre bom perguntar. Agora, se a leitura que eu fiz está de acordo com o que você botou, então nem precisa, tá? Qualquer dúvida, é só perguntar. Então, ó, 294, 294, do módulo 3, tá? Vamos iniciar a correção. O número 1 está assim. Leia a seguir um trecho da Constituição de 1824 e depois responda as questões. Aí nós temos aí, né, vocês estão visualizando o trecho, né, que está até no quadradinho cinza da Constituição de 1824, e abaixo eu tenho um relacione. Então, aqui, a letra A está pedindo para você relacionar cada artigo da Constituição de 1824 com um tema a que ele se refere. Então, ó, vamos iniciar a correção aí, tá? Artigo 1. O artigo 1 está ligado à segunda frase, que fala o seguinte: garante a independência política do Império. Então, eu vou ligar o artigo 1 à segunda frase aí dessa coluna. Garante a independência política do Império. Artigo 3. O artigo 3, eu vou ligar à última frase. Oficializa o governo como uma monarquia. O artigo 3, eu vou ligar à última frase. Oficializa o governo como uma monarquia. Artigo 5. O artigo 5, eu vou ligar à primeira frase. Institui a religião oficial do Império. Artigo 5, eu vou ligar à primeira frase. Institui a religião oficial do Império. E o artigo 98, eu vou ligar à terceira frase. Cria o poder moderador. Artigo 98, então, novamente, vou ligar à terceira frase. Cria o poder moderador. Então, ó, vou repetir todos, tá? Prestem atenção. Professora, Oi. você já corrigiu a prova? Já corrigi. Tá tudo na escola. A escola deve marcar um diazinho para vocês irem buscar. Tá? Eu ia até fazer, Leandra, a correção oral com vocês, só que eu entreguei a prova. Não fiquei com nenhuma aqui comigo, é mole? Eu ainda dei mole, eu podia ter tirado uma fotografia. Mas, assim, não me lembrei. Eu fiz a correção oral com o 9º ano e acabou que com vocês eu esqueci de tirar alguma fotografia, alguma coisa assim, para poder fazer a correção hoje, me perdoa, tá? Mas tá bonitinho lá já. Ah, que bom, apareceu! Mas tá lá bonitinho, já tudo corrigido, tá bom? A escola com certeza vai mandar um recadinho para vocês, direitinho, para avisar o dia de buscar a avaliação, tá? Tá. Teve alguns erros, assim, bobos, assim, falta de atenção mesmo. Vocês vão ver lá, tá tudo direitinho na prova lá anotada. Então, ó, vou repetir aqui a correção, hein? Da 294, número 1. Então, ó, artigo número 1 é a segunda frase.
garante a independência política do Império. Artigo número 3 é a última frase. Oficializa o governo como uma monarquia. Artigo número 5 é a primeira frase. Institui a religião oficial do Império. E o artigo 98 é a terceira frase. Cria o poder moderador. Agora nós iremos lá para a página 295. Crianças, lembrando, qualquer coisa é só abrir o microfone e falar: professora, repete, professora, me perdi, professora, quero ler minha resposta, não tem problema nenhum não, tá? Então, ó, 295, letra B, está o seguinte: segundo a Constituição de 1824, qual era a função do poder moderador? Aí está lá embaixo, hein? Ou está lá embaixo. Vou falar minha resposta para vocês poderem comparar. A função do poder moderador era era velar pela manutenção da independência, do equilíbrio e da harmonia dos demais poderes políticos. Vou repetir para quem errou, para quem quer corrigir, tá? Para quem quer copiar. Vou falar devagar agora. A função, letra B, página 295, a função do poder moderador, a função do poder moderador era velar, a função do poder moderador era velar pela manutenção, a função do poder moderador era velar pela manutenção da independência, a função do poder moderador era velar pela manutenção da independência, vírgula, do equilíbrio, a função do poder moderador era velar pela manutenção da independência, vírgula, do equilíbrio e da harmonia e da harmonia dos demais poderes e dos demais poderes políticos. Alguém aí precisa que eu repita? Fala aí para mim. É preciso? Tá, vou repetir, Andiara. Então, ó, repetindo aí. Letra B, da página 295. Letra B, da página 295. Lembrando que nós já estamos no módulo 3, tá? Então, ó, vamos lá, letra B, repetindo. A função do poder moderador, a função do poder moderador
era velar, era velar pela manutenção, a função do poder moderador era velar, a função do poder moderador era velar pela manutenção, a função do poder moderador era velar pela manutenção da independência, vírgula, do equilíbrio. Repetir desde o comecinho, Pedro? Ó, de novo, presta atenção, ó. No início, não é, lá no moderador. Ah, tá. Então, eu vou repetir para você. A função do poder moderador era velar, pela manutenção, da independência. A função do poder moderador era velar pela manutenção da independência, vírgula. Era velar pela manutenção da independência, vírgula, do equilíbrio, do equilíbrio, Independência, o quê? Vírgula, do equilíbrio, independência, vírgula, do equilíbrio e da harmonia dos demais poderes, políticos, dos demais poderes políticos. Pedro, vou repetir para você conferir aí, ó. A função do poder moderador era velar pela manutenção da independência, vírgula, do equilíbrio e da harmonia dos demais poderes políticos. Tudo ok aí, todo mundo? Vou continuar então, hein?
Vamos aí para o número 2. Página 295, número 2. Lembrando que eu falei que não precisava, que não era para fazer a letra C, né? Então, ó, número 2, tá? Número 2 está o seguinte: explique como estava organizada a sociedade brasileira no período pós-independência. Vou ler a minha resposta para vocês compararem aí de vocês e depois eu vou falar devagarzinho para quem errou, para quem não fez, tá? Qualquer coisa é só abrir o microfone e falar. Então, ó, 2, a resposta da 2. A população brasileira era composta em grande parte por pessoas escravizadas. Ponto na mesma linha. Também havia os grupos da elite agrária. Que professora? Oi? Repete, por favor, número 2, do começo. Eu vou falar devagarzinho depois, Nicolas, tá? É só para conferir, essa primeira resposta que eu estou dando é para quem fez conferir, mas depois eu vou falar, vou repetir de novo bem devagar, tá? Então, ó, a 2. A resposta é o seguinte: a população brasileira era composta em grande parte por pessoas escravizadas. Também havia os grupos da elite agrária e urbana e as pessoas da classes mais pobres, como os escravos, pequenos comerciantes e artesãos. Agora eu vou repetir devagar, tá? Alguém quer falar a resposta que colocou? Para ver se está correta. Como eu falei para vocês, não apaguem a resposta. Às vezes, vocês colocaram a mesma coisa, só que de forma diferente, tá bom? Qualquer dúvida, é só falar. Então, ó, vou repetir devagar para quem não fez ou que errou, ou que acha que errou, né? Porque é bom falar. Então, ó, vou repetir devagarzinho. A população era composta a população era composta a população era composta. Lembrando, hein? Estou na número 2, da página 295. Então, ó, repetindo aí o comecinho. A população era composta em grande parte a população era composta em grande parte a população era composta em grande parte por pessoas escravizadas. Ponto, e vai continuar aí na mesma linha. Vou repetir esse início, hein? A população era composta, em grande parte, por pessoas escravizadas. Ponto, na mesma linha. Também ponto na mesma linha, também havia
Os grupos também havia os grupos da elite, também havia os grupos da elite. Também havia os grupos da elite agrária, repetindo, também havia os grupos da elite agrária e bom dia, Caio. E urbana. Caio, nós estamos na correção do módulo 3, página 295, que nós estamos nesse momento, tá? Nós estamos na correção, página 295, do módulo 3. Repetindo, tá, Caio? Nós estamos na correção da página 295, módulo 3. Então, ó, vou repetir aí a resposta da número 2, tá? Vou repetir a resposta da número 2. Prestem bem atenção, qualquer coisa é só aí me falar, tá? Então, ó, vamos lá. Vou repetir, hein? Número 2, página 295, módulo 3. Repetindo. A população era composta. A população era composta. A população era composta. Grande parte. A população era composta em grande parte por pessoas escravizadas. Ponto na mesma linha. Então, ó, a população era composta em grande parte por pessoas escravizadas. Ponto na mesma linha. Também, nós estamos conferindo a resposta, que essa eu já dei, né? Também havia os grupos da elite agrária e urbana e as pessoas das classes mais pobres, vírgula. Também havia os grupos da elite agrária e urbana, das classes, agrária e urbana, e as pessoas das classes mais pobres. Repetindo, hein? A população era composta em grande parte por pessoas escravizadas. Ponto na mesma linha. Também havia os grupos da elite agrária e urbana e as pessoas das classes mais pobres, vírgula. Como ex-escravos, como ex-escravizados, perdão, como ex-escravizados, vírgula. Professora, Oi, amor. depois de urbana é o quê?
Depois de urbana, vem e as pessoas das classes mais pobres, vírgula. Então, ó, vou repetir. Também havia os grupos da elite agrária e urbana e as pessoas das classes mais pobres, vírgula. Como ex-escravizados, vírgula, pequenos comerciantes, vírgula, artesãos e etc. Repetindo, a população era composta em grande parte por pessoas escravizadas, ponto, na mesma linha. Também havia os grupos da elite agrária e urbana e as pessoas das classes mais pobres, vírgula, como ex-escravos, vírgula, pequenos comerciantes, vírgula, artesãos e etc. Foi todo mundo? Vamos para o número 3, tá? 295, número 3. O enunciado é o seguinte: com a Constituição de 1824, as leis passaram a reger o Brasil. Entretanto, nem todas as pessoas foram beneficiadas com a condição de cidadãos do Império, com a condição de Império, não. Leio a seguir sobre esse tema e respondo as questões. Então, vamos lá. Vamos para as questões, tá? Vou para A, hein? Então, ó, 3A, que nós estamos. A. De acordo com o texto, qual teria sido o avanço da Constituição? Então, resposta. Vou falar a minha resposta para vocês compararem com a de vocês e depois eu vou falar com calma. Então, ó, resposta. O avanço se refere aos direitos políticos do Brasil, que foram ampliados considerando os padrões da época e o quadro anterior à independência, tá? Agora eu vou falar devagar, tá bom? Para quem precisar aí da resposta. O avanço... Gente, se quiser falar a resposta de vocês, se sua resposta não teve nada a ver, pode abrir o microfone e falar, não tem problema nenhum não, hein? Então, ó, o avanço... Letra A, número 3, página 295. O avanço se refere Peraí, Bia, deixa que eu abaixei para pegar o negócio no ver. Ficou um pouco diferente? Quer falar, Bia? Fala aí, porque é melhor você falar do que você escrever no chat, não é não? Bem, se você escrever no chat rapidinho... Eu coloquei um avanço no que se refere ao direito político, à independência, feita com a manutenção da escravidão. Tá, pode deixar assim, tá? Pode deixar, tá bacana. Tá diferente, mas tem tudo a ver, tá bom? Então, vamos lá? Vou continuar aí, hein? O avanço se refere... Tá diferente, na verdade, só o finalzinho, né? Porque o começo tá a mesma coisa. O avanço se refere aos direitos políticos. O avanço se refere aos direitos políticos do Brasil, vírgula. O avanço se refere aos direitos políticos do Brasil, vírgula.
O avanço se refere aos direitos políticos do Brasil, vírgula, que foram ampliados, considerando os padrões da época e o quadro anterior à independência. Vou repetir, tá bom? Letra A, número 3. O avanço se refere aos direitos políticos do Brasil, vírgula, que foram ampliados, considerando os padrões da época e o quadro anterior à independência. Letra B agora, B do número 3. Como a Constituição se posicionava em relação à escravidão? Então, ó, a Constituição, Bia já até respondeu isso, incluindo lá na A, né? A Constituição manteve a escravidão. Ainda tem um finalzinho, tá? A Constituição manteve a escravidão. A Constituição manteve a escravidão, vírgula, não reconhecendo... Repete, por favor, professor. Oi, meu amor. Oi, Nico. Do começo. Repete do começo, por favor. Repito. A Constituição manteve a escravidão. A Constituição manteve a escravidão, vírgula. Repetindo. A Constituição manteve a escravidão, vírgula. Não reconhecendo a população, de escravizados, repetindo, hein? Não reconhecendo a população de escravizados como cidadãos. Vou repetir para vocês conferirem. A Constituição teve a escravidão, vírgula, não reconhecendo a população, de escravizados
como cidadãos. Foi aí, tudo bem? Foi, Nicolas? Foi. Então, tá bom. Letra C, número 3, C, crianças. Quem podia votar no quem podia votar no período do primeiro reinado? Então, vamos lá. Podiam votar. Deixa eu responder rapidinho para conferir quem fez, tá? E depois eu vou repetir devagar para poder quem errou. Podiam votar todos os homens de 25 anos ou mais que tivessem renda mínima de 100 mil réis. Então, eram pouquíssimos homens que tinham essa renda tão alta, tá? Então, poucos votavam. Então, vou repetir. Podiam votar todos os homens podiam votar todos os homens podiam votar todos os homens de 25 anos ou mais podiam votar todos os homens de 25 anos ou mais que tivessem renda mínima de 100 mil réis. Repetindo, podiam votar todos os homens de 25 anos ou mais que tivessem renda mínima de 100 mil réis. Foi? Então, ó, fechamos a correção aí da página 294 e 295, tá bom? Precisa repetir aqui a C. Todo mundo foi bonitinho, direitinho? Posso encerrar, né? Alguém aí precisando da resposta ainda? Não? Tudo certo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, olha só. Agora, eu vou apresentar o seguinte para vocês. Eu vou apresentar uma videoaula que utiliza animação, tá? Essa videoaula, ela vai revisar o conteúdo sobre o primeiro reinado, que nós iniciamos, né? Iniciamos, e inclusive até fechei, né? Semana passada a explicação com vocês. Então, eu vou passar essa videoaula de animação agora, que vocês irão fixar o assunto, tá? Vocês irão rever, né, os pontos importantes, as características, os acontecimentos do primeiro reinado. Prestem bastante atenção, tá? E depois eu vou explicar aí novamente esses pontos, utilizando o mapa mental aqui, expondo para vocês, para a gente poder relembrar o que nós vimos aí na aula passada, tá? Ó, bastante atenção mesmo. Esse conteúdo é o nosso primeiro conteúdo do módulo 3, do terceiro bimestre. Então, deixa eu fazer aqui a apresentação. Tá todo mundo aí visualizando, vendo direitinho? Fala aí para mim. Ó, a tela tá verde, tá aí vendo? Tá escrito primeiro reinado, resumo, e a tela verde. Sim? Eu vou iniciar, tá? Então tá. Ó, atenção absoluta, porque a gente vai aí rever
o assunto sobre o conteúdo sobre o primeiro reinado, as características, os pontos importantes. Deixa eu aumentar aqui o volume um pouquinho. Eu achei muito baixo na aula da 82. Então, vamos lá. O primeiro reinado se inicia quando o Brasil se torna independente de Portugal, em 7 de setembro de 1822. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro de 1822. Neste momento, a situação política no país estava dividida em dois grupos: o Partido Português, que articulava a recolonização do Brasil, e o Partido Brasileiro, dividido em dois grupos: conservadores, que defendiam a monarquia fortemente centralizada, e os liberais, que defendiam a monarquia onde os poderes do rei fossem limitados. Em 1823, foi realizada uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil. Esta Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, pois só teria direito ao voto quem possuísse uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Esta Constituição fez a divisão dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário. O poder executivo seria exercido por Dom Pedro e seus ministros de Estado, porém determinou-se o predomínio do poder legislativo sobre o executivo. Isso contrariou profundamente as pretensões absolutistas e centralizadoras de Dom Pedro I, que, insatisfeito, dissolveu a Assembleia Constituinte e constituiu o Conselho de Estado, integrado por 10 pessoas, que ficaram encarregadas de elaborar uma nova Constituição. Deste modo, surgiu a Constituição outorgada de 1824. Alguns pontos principais dessa Constituição foram: o Brasil seguiria o regime político monárquico, sendo que o poder seria transmitido de forma hereditária. Estabeleceu os 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador, exercido pelo imperador, estava acima dos outros poderes. Através deste poder, o imperador poderia controlar e regular os outros poderes. Assim, o imperador tinha um poder absoluto sobre todas as esferas do governo brasileiro. Voto censitário, ou seja, para poder votar e se candidatar, a pessoa deveria comprovar determinada renda. Estabeleceu a Igreja Católica como religião oficial do Brasil. A Igreja ficou subordinada ao Estado. Em 1824 surgiu a Confederação do Equador, por causa do descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro I, presente na Constituição de 1824, e a influência portuguesa na vida política do Brasil, mesmo após a independência. O estopim deste conflito político foi quando a elite de Pernambuco havia escolhido o governador para a província, Manuel Carvalho Paz de Andrade. Porém, em 1824, Dom Pedro I indicou um governador de sua confiança para a província, Francisco Paz Barreto. O movimento teve caráter emancipacionista e republicano. Ganhou este nome pois o centro do movimento ficava próximo à linha do Equador. A revolta teve seu início na província de Pernambuco, porém espalhou-se rapidamente por outras províncias da região, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A repressão ao movimento, determinada pelo imperador, foi violenta e seus principais líderes condenados à morte. Em 1825 surgiu um movimento de libertação da província da Cisplatina. Os habitantes da Cisplatina não aceitavam pertencer ao Brasil, pois tinham idiomas e costumes diferentes. Liderados por João Antônio Lavalleja, eles se organizaram para declarar a independência da região. A Argentina apoiou o movimento, oferecendo força política e suprimentos. Porém, na realidade, os argentinos pretendiam anexar a Cisplatina, logo que esta se libertasse do Brasil. Reagindo à revolta, o governo brasileiro declarou guerra à Argentina e aos colonos descontentes. Ocorreram vários combates, que obrigaram Dom Pedro I a gastar muito dinheiro público. A Inglaterra, que tinha interesses econômicos na região, atuou como mediador. Em 1828, propôs um acordo entre Brasil e Argentina, o qual estabeleceu que a província da Cisplatina não pertenceria a nenhum dos dois, mas seria independente. Nascia aí a República Oriental do Uruguai. A derrota do Brasil no conflito gerou insatisfação popular e agravou a crise financeira no país. Com a morte de Dom João VI em 1826, um de seus filhos deveria assumir o trono de Portugal, Dom Miguel, que estava em exílio, ou Dom Pedro. No caso, seria Dom Pedro por ele ser o mais velho. Porém, como ele já era imperador do Brasil, ele perdeu seu direito à coroa. Pensando nisso, ele abdicou o trono português em favor de sua filha Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos de idade e não poderia reinar. Então, Dom Pedro fez um acordo com seu irmão Dom Miguel para que ele ficasse como regente até Maria da Glória atingisse a idade necessária para reinar.
e depois Dom Miguel se casaria com ela. Dom Miguel defendia o absolutismo e Dom Pedro o liberalismo, embora não praticasse isso no Brasil. Em 1828, Dom Miguel quebrou o acordo e foi aclamado como rei com o apoio dos portugueses que eram a favor do absolutismo. Em 1830, foi assassinado o jornalista Líbero Badaró, que fazia duras críticas ao governo imperial através do jornal O Observador Constitucional. Segundo historiadores, a ordem para matar Badaró pode ter partido do próprio Dom Pedro I. Este foi responsabilizado indiretamente pelo crime, fato que aumentou a insatisfação popular ao seu governo, aumentando a crise política no país. Em visita à cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, Dom Pedro I foi recebido com frieza, já que havia setores da elite mineira que o ligavam ao assassinato do jornalista. Estes manifestantes apresentaram, no momento da visita do imperador, faixas negras simbolizando o luto pelo fato. Ao retornar ao Rio de Janeiro, defensores do imperador, principalmente portugueses, entraram em conflito com seus opositores, maioria de integrantes do Partido Brasileiro. Estes, munidos de garrafas de vidro e pedaços de pau, entraram em conflito com os defensores do imperador, provocando um verdadeiro conflito popular de rua. Como Dom Pedro I estava disposto a defender o direito ao trono português por parte de sua filha, e vendo que sua popularidade estava em baixa no Brasil, ele decide abdicar o trono brasileiro em 1831, em favor de seu filho Dom Pedro II, que tinha na época apenas 5 anos. Então, Dom Pedro I parte para Portugal para lutar contra o seu irmão absolutista e para defender o liberalismo. Bem, crianças, aqui, então, nesse videozinho de animação, a gente fez aí uma fixação, né, uma recapitulação de todo o assunto trabalhado na aula passada sobre o primeiro reinado. Além desse videozinho, para vocês relembrarem, né, os pontos sobre o primeiro reinado, eu separei aqui também o mapa mental do primeiro reinado. O que vem a ser o mapa mental, né? É como se fosse um resumo dos pontos importantes do capítulo, tá? Que é aquele resumo que eu gosto bastante de trabalhar em sala de aula. Então, ó, vou apresentar aqui para vocês. A imagem, ela tá meio distorcida, porque na hora que amplia, ela não fica legal. Eu ainda tentei, na 8.2, pegar direto na internet, né? Fazer a apresentação direto do site. Só que lá também não ampliou. Então, assim, eu vou demonstrar, né, esse resuminho para vocês por aqui também. Qualquer coisa, eu vou procurar aqui o link e disponibilizo para vocês aqui no chat, tá? Então, olha só. Esse aqui é o mapa mental do primeiro reinado. Então, é os pontos importantes do primeiro reinado. Aqui em cima, ó, nós temos o seguinte subtítulo, né? Independência do Brasil. Nós vimos, né, que a independência do Brasil, ela foi um movimento que foi liderado pelo sucessor do trono brasileiro. A independência do Brasil não ocorreu através de um movimento popular, né? Nós não tivemos aí um movimento da população para se chegar à independência do Brasil. Não, foi um movimento controlado, vamos dizer assim, né? Feito, melhor dizendo, feito pelo imperador, feito por Dom Pedro I. Alguém falou alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver aqui. Porque quando eu estou apresentando, crianças, eu não consigo... Ah, tá bom. Eu vou fazendo aqui. Júlia foi ao médico, tá? Tá bom. Eu não consigo visualizar o chat. Então, ó, vamos voltar aqui. Qualquer dúvida, pode abrir o microfone, tá? E perguntar aqui direto. Fui no lugar errado. E perguntar aqui direto, tá bom? Então, a independência do Brasil, ela foi aí liderada pelo sucessor do trono. E nós vimos que essa independência não significou mudanças, né? Não significou modificações nas bases sociais e econômicas do Brasil. Isso quer dizer o quê, professora? O Brasil continuou aí, né, utilizando a escravidão como base aí do seu cotidiano, né, do seu governo, e também, com relação à economia, permaneceu o latifúndio monocultor, né? As grandes fazendas, a produção voltada para o mercado externo. Isso tudo permaneceu da mesma forma, tá?
Crianças, quando tiver dúvida, qualquer coisa, bota aqui fala direto no microfone, tá? Porque eu escuto o barulhinho do chat. Ah, depois eu entro aqui. Mas dá para aumentar, Bia? Deixa eu entrar aqui pelo seu para ver. Porque eu acho que é o mesmo que o meu. Pessoal, deixa eu copiar. Calma aí. Aí eu vou tentar botar aqui para ver se fica melhor, Bia. Porque eu peguei botei, não ficou... eu não conseguia aumentar, entendeu? Ah, então foi aqui mesmo que eu achei. Foi esse mesmo, é esse que eu estou mostrando para vocês. Só que eu estou mostrando salvo no meu computador. Porque quando eu clico em cima, ele não aumenta a imagem, Bia. Aí, quando eu faço aqui a questão de ampliar a imagem, ele fica distorcida, da mesma forma. É esse aí mesmo que eu estou expondo para vocês, só que distorce, tá? Aí eu vou fazer uma leitura assim mesmo. Qualquer coisa, crianças, como o Bia já disponibilizou aí, ó, um mapa mental, bota guardadinho, tá? Porque é exatamente isso que eu tô mostrando para vocês, que eu estou apresentando. Então, o primeiro reinado, a independência do Brasil, ela necessitou também do reconhecimento das outras nações. E, para isso, o Brasil, Dom Pedro ele teve que aí ter algumas atitudes. Por exemplo, os Estados Unidos reconheceu o Brasil como nação, reconheceu a independência do Brasil sem pedir nada em troca, né? Porque os Estados Unidos visava uma aliança contra a Europa, tá? A Inglaterra, por sua vez, reconheceu a independência do Brasil depois que Dom Pedro I seguiu aí, né, realizou as exigências da Inglaterra, que foi permanecer o Tratado de 1810, que era o tratado que beneficiava a entrada dos produtos ingleses dentro do território brasileiro, e também a Inglaterra exigiu que aos poucos acontecesse aí o fim da escravização, o fim da escravidão, né, porque ela tinha interesse de trazer para cá as suas máquinas, a sua fábrica, a sua mão de obra especializada, e a escravidão atrapalhava. Portugal, por sua vez, só reconheceu a independência do Brasil com o pagamento de uma alta indenização, tá? Bem, tivemos início o primeiro reinado, né, pós a independência, nós tínhamos 3 partidos políticos, né, 3 representações políticas no primeiro reinado, os liberais, os bonifácios, que eram os intermediários, e os abolicionistas. Nós vimos, né, que em 1823, o Brasil se constituiu independente em 1822. E em 1823, nós ainda estávamos sem uma Constituição, né, sem um conjunto de leis para poder reger o território brasileiro, e os parlamentares, portanto, se reuniram e montaram a Assembleia Constituinte de 1823. Eles tinham aí a intenção de montar um conjunto de leis. Só que essa Assembleia Constituinte não contou com a participação de Dom Pedro I. Dom Pedro I não foi aí convocado para participar dessa Assembleia. E aí Dom Pedro I não gostou nem um pouco dessa história. E ele dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823, tá? Por ele não estar participando e também por limitar os seus poderes, né? Esse dia ficou conhecido como a Noite da Agonia. Dom Pedro dissolveu a Assembleia, prendeu parlamentares, né? Expulsou do território brasileiro outros parlamentares, deportou, né, outros parlamentares, e ele realizou esse fechamento da Assembleia Constituinte de 1823, por quê? Porque contrariava os interesses dele, né? Essa Assembleia fortalecia o poder legislativo e limitava o poder do imperador, limitava o poder de Dom Pedro. Mas se fazia necessário a elaboração de uma Constituição. Então, Dom Pedro, em 1824, convocou parlamentares de sua confiança para poder realizar aí, né, criar a Constituição do Brasil. Então, essa Constituição foi criada e reforçou, né, a monarquia, reforçou o poder hereditário.
Essa Constituição de 1824, ela foi outorgada. Está até escrito aqui pequenininho, ó. Isso quer dizer o quê? Ela foi concedida pelo imperador, tá? Essa Constituição também realizou a divisão dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, e Dom Pedro I, que não é bobo nem nada, porque ele não queria ter seu poder limitado por esses 3 poderes, ele criou o 4º poder, criou o poder moderador. Então, tudo aí, né, que era desejo de realização desses 3 poderes, tinha que passar pelo poder moderador, para isso ser aprovado ou não. E quem era o poder moderador? Era o poder de Dom Pedro I. Então, assim, na verdade, o imperador, ele criou o poder moderador para não ter o seu poder limitado pelo poder executivo, legislativo e judiciário, tá? Então, olha só, a Constituição de 1824, ela foi outorgada. Isso quer dizer que ela foi concedida pelo imperador. Ela reforçava a monarquia, reforçava o poder hereditário. Ela permitiu aí os 3 poderes, mas criou o 4º poder, que era o poder moderador, que controlava os outros poderes. Então, Dom Pedro I, que até então era visto como o herói do Brasil, né, porque, afinal de contas, tornou o Brasil independente, e a gente saiu aí das garras, né, de Portugal, ele teve aqui a Assembleia Constituinte de 1823 e teve a Constituição de 1824, arranhando aí essa imagem de herói. Por que arranhando? Porque ele se mostrou autoritário. Afinal de contas, ele fechou a Assembleia Constituinte, que limitava o seu poder, e ele não estava participando, e ele, né, concedeu a Constituição de 1824. Então, ele se mostrou, né, autoritário. Ele se mostrou manipulador dos poderes, assim como foram todos os reis monarcas, né? Bem, e aí, né, no governo de Dom Pedro I, nós tivemos a Confederação do Equador. O que foi a Confederação do Equador? Né, a região Nordeste, principalmente ali Pernambuco, não ficou satisfeito com a Constituição de 1824. Né? Pernambuco queria aí mais autonomia para a província, né? Queria aí que se resolvesse os problemas sociais e econômicos do Nordeste, coisa que não acontecia, né? Que não vinha acontecendo no governo de Dom Pedro I. E para piorar a situação, Dom Pedro I, ele tirou o governador de Pernambuco, né, que estava lá governando aquela região, e colocou um outro da sua confiança, porque ele ficou chateado por essa questão de Pernambuco se mostrar contrário à Constituição de 1824 que ele concedeu. Aí, Pernambuco, né, se uniu aí às outras regiões do Nordeste e iniciaram a revolução contra o governo de Dom Pedro I. Por que Confederação do Equador? Porque eram as províncias próximas aí à linha do Equador, tá? Bem, a Revolução estourou, né? Os confederados conseguiram aí, por um curto período, instituir um novo governo naquela região, mas logo eles foram aí derrubados pelo governo de Dom Pedro I, né? Dom Pedro I organizou o seu exército e mandou lá para Pernambuco e deu fim à Confederação do Equador. Condenou os líderes da Confederação à morte, né, e outros ali foram presos. Logo após a Confederação do Equador, estourou a Guerra da Cisplatina. O que é ser a Guerra da Cisplatina? Cisplatina é o que hoje, né, a gente conhece como território do Uruguai. A Cisplatina foi anexada ao território brasileiro no governo João VI. E justo nesse momento que o primeiro reinado, né, Dom Pedro sofreu aí o confronto com os confederados, logo os cisplatinos aproveitaram um momento de estabilidade, se uniram à Argentina para lutar aí em favor da conquista da sua independência. Bem, Dom Pedro já veio aqui, né, de um confronto, foi aí para a Guerra da Cisplatina, o exército já não estava tão forte quanto estava aqui, né? Dom Pedro pegou todo assim, o dinheiro que ele tinha em caixa, organizou os seus militares e foi aí para o confronto da Cisplatina. Os cisplatinos, com a ajuda da Argentina,
derrubaram aí, né, o governo, o exército brasileiro, derrubaram aí o exército de Dom Pedro I. Dom Pedro I perdeu a batalha com os cisplatinos, né? E a Cisplatina conquistou a independência, se tornando aí o Uruguai. Bem, gente, a perda da Cisplatina veio aí aumentar ainda mais a impopularidade de Dom Pedro I, né? Aumentou aí ainda mais a reação dos populares contra o governo. Então, a impopularidade de Dom Pedro cresceu por ele se mostrar autoritário, né? O autoritarismo, por ele não resolver os problemas econômicos e sociais do território brasileiro. Além disso, né? Ele teve altos gastos com a Guerra da Cisplatina e perdeu o território da Cisplatina, né? Isso aí, essa derrota na Guerra da Cisplatina aumentou aí a impopularidade também de Dom Pedro. Bem, Dom Pedro aí, então, teve esses fatores contra a sua pessoa, né? Esses fatores que o levaram a uma atitude da abdicação. Só que antes da abdicação, né, antes dele abrir mão do trono brasileiro, Dom Pedro resolveu tentar, né, fazer uma propaganda positiva da sua figura para as províncias. Então, ele foi viajar, né, pelas províncias brasileiras, tentando resgatar seu prestígio. Só que isso foi em vão, tá? Ele viajou por Minas, por outros territórios, mas ao chegar aí ao Rio de Janeiro, Dom Pedro, ele teve aí um enfrentamento com a população, né, que foi conhecido como Noite das Garrafadas. A população se voltou contra Dom Pedro I e se montou uma revolução, né, se montou um confronto. Bem, Dom Pedro I se vendo encurralado, não conseguindo aí recuperar os seus prestígios, lembrando, né, que no meio dessa impopularidade ainda teve a questão do trono português, né, que Dom João morre em Portugal, deixando o trono para Dom Pedro. Dom Pedro cede esse trono para sua filha, que acaba perdendo aí, por não ter idade, perdendo o trono para o seu irmão Dom Miguel. E aí Dom Pedro, então, né, em 1831, ele abdica do trono brasileiro, né, e volta para Portugal para tentar aí recuperar o trono português. Só que Dom Pedro fez o seguinte: ao abdicar do trono brasileiro, ele deixa aqui no trono brasileiro o seu filho Dom Pedro de Alcântara, tá? Ele quer resguardar o trono brasileiro para sua família, né? Lembrando que a Constituição de 1824, ela reforça o poder hereditário. Então, ele deixa aqui seu filho Dom Pedro de Alcântara para resguardar esse trono, né, em nome da sua família. Só que o filho de Dom Pedro, o Dom Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade. Né? Uma criança de 5 anos de idade não pode governar. Isso já foi estabelecido aqui na Constituição de 1824, que ele tinha que ter a maioridade para assumir o governo. Então, por conta de Dom Pedro de Alcântara ser uma criança e não poder assumir o trono brasileiro, é instaurado o período regencial no Brasil. E que vem a ser período regencial é o período em que o Brasil foi governado por regentes, que é aí o nosso próximo assunto, tá? Antes de eu entrar nesse assunto do período regencial, eu quero fechar com vocês a atividade da página 301 e 302 e 303, tá? Nós vamos realizar esse exercício agora, para a gente poder fechar com ele, tá? E aí, a gente dá início ao nosso novo assunto, que é o período regencial. Então, abram aí, por favor, o livro, módulo 3, na página 301, tá? Nós iremos fazer juntos. Prestem aí bastante atenção para não se perder, tá bom? No meio aí, 301. Para não se perder aí. Eu vou fazer o número 1, 2, o 3 eu vou pular. O 4 e a página 303, tá? Eu vou deixar de fazer, eu vou pular o número 3 e o número 5, tá bom? Nós vamos nos concentrar
aí mais os pontos importantes desse assunto, desse exercício, tá? Então, a página 301. Página 301. Vai ser bom que a gente encerra com o exercício agora, e na aula que vem, a gente já entra com um novo assunto, que é o período regencial, porque provavelmente não vai dar tempo de eu iniciar agora, e para não fazer isso correndo, eu deixo para aulas que vem, tá? Porque a gente já revisou o primeiro reinado. Então, ó, 301, vamos lá? Então, vamos fazer juntos, tá? Assim, ó, número 1. Leia a frase a seguir e marque um X na alternativa que apresenta o trecho que a completa corretamente. Depois, complete a lacuna da frase com o trecho que você escolheu. Então, a frase é o seguinte: era uma característica do governo de Dom Pedro I. Aí temos aí as opções. Primeiro quadradinho. A preocupação em garantir os direitos da população em primeiro lugar? Não. É claro que não. Isso aí não era a preocupação de Dom Pedro I. Garantir a preocupação do povo, né? Infelizmente, em sua maioria, no primeiro reinado, não foi bem isso que aconteceu, né? Ou até antes disso, nunca se teve a preocupação de garantir direito de povo, tá? Segundo quadradinho. Era uma característica do governo de Dom Pedro I, o autoritarismo e a preocupação em garantir seus interesses, em primeiro lugar? Sim, perfeito. Pode fazer um X aí no quadradinho do meio. Era isso aí que ele queria garantir. Isso sim era uma característica do governo de Dom Pedro I, tá? O quadradinho do meio aí, o segundo quadrado. Último quadradinho. Abolir a escravidão assim que assumisse o poder? Óbvio que não, tá? Óbvio que não. Então, o correto é o segundo quadradinho e vocês irão aí completar, né, a frase aí, tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem a frase do segundo quadradinho na característica e correta do governo de Dom Pedro I. Vamos lá. Completem aí, que eu vou esperar um pouquinho. Eu tô me localizando por Amanda, tá? Eu tô vendo a Amanda, quando ela acaba de escrever, eu já vou aí. Tô localizando por ela. Posso ir? Posso ir para 2? 2. Em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a Constituição Política do Império do Brasil. Em relação à Constituição de 1824, assinale a alternativa correta. Ah, no livro, Bia. No próprio livro, tá? Estava travado? Estava travando? Mas o seu aí? Fala para mim. O meu estava normal? Crianças, me avisa se o meu travar, tá? Ah, tá, Bia. Então tá. É tudo no livro, tá? O que a gente está fazendo agora, todos eles vão ser no próprio livro, tá bom? Então, a 2, tá? Eu vou marcar somente a correta. Lembrando que outorgada significa concedida pelo imperador, tá? Então, olha só. Nós temos as opções. Opção A. O texto constitucional foi construído coletivamente pela Câmara dos Deputados, votado e aprovado em março de 1824. Expressava os interesses tanto do Partido Liberal quanto do Partido Conservador para o futuro da nação que recém conquistara sua independência.
Está incorreto, tá? Esse aí nós não iremos marcar. Por que ele está incorreto? O texto, né, a Constituição, não foi votada, não foi elaborada por todos os deputados, tá? Foram por deputados escolhidos pelo Dom I, tá bom? Então, esse não. B. A Constituição de 1824 instaurava a laicidade no território nacional, extinguindo a religião católica, como religião oficial do Império, e expressando textualmente que todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo, de jeito maneira, tá? Foi estabelecido pela Constituição de 1824 que a religião católica era a oficial do Império. O governo não era laico, tá? Ele estabeleceu a religião católica e não era permitido nenhum outro culto. Então, ó, B, errada, não é para marcar de jeito nenhum. C, a organização política instaurada pela Constituição de 1824 dividia-se em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador, sendo que este último determinava a pessoa do imperador como inviolável e sagrada. Perfeito. A letra C está corretíssimo, tá? De fato, nós tivemos quatro poderes, né, estabelecidos no governo de Dom Pedro I, lembrando que o poder moderador era o poder do imperador, que o resguardava de tudo, né? E, inclusive, deixava bem claro que a sua ordem era inviolável, tá? Então, a C é a opção correta. Tá? A C. D. A Constituição de 1824 determinou a cidadania amplificada, você já vê que está errado, né? Todos não eram considerados cidadãos coisa alguma, tá? E o direito do voto era para todos os nascidos no solo brasileiro, de forma nenhuma. Independente do gênero, raça ou renda. Errado, tá? Nós vimos que o direito ao voto era determinado somente para homens acima de 25 anos, né? E que tinha que ter uma renda, então, de jeito nenhum. A Constituição de 1824 promoveu em diversos artigos ideias de cunho abolicionistas. Tais ideias foram respaldadas por movimentos políticos posteriores, tais revoltas do Farrapo e Revolta de Malheiros. Essas revoltas não ocorreram no primeiro reinado. E segundo, né, a Constituição não era abolicionista de jeito nenhum. Ela reforçava a escravidão, pelo contrário. Página aí, 302, amores. Página 302, número 4. Então, vamos lá, hein? Ó, lembrando aí, tá? Que se perdeu. A número 2 era para marcar a letra C, tá bom? 4. Complete as frases referentes à Guerra da Cisplatina com as palavras abaixo. Lembrando, a Cisplatina é hoje, né, o Uruguai. Então, nós temos aí as palavras: Bacia do Rio da Prata, Inglaterra, Guerra da Cisplatina, Províncias Unidas do Rio da Prata, abdicar e Uruguai. Então, ó, A. Foi durante o primeiro reinado que ocorreu a Guerra da Cisplatina. Então, essa linhazinha aí, a primeira linha que eu vou completar é com a informação, né, com a palavra aí, Guerra da Cisplatina. Tem 2 linhas, que é porque em uma você vai continuar na outra, tá? Então, ó, foi durante o primeiro reinado que ocorreu a Guerra da Cisplatina, onde atualmente está localizado o Uruguai. Então, aí a frase A ficou o seguinte: foi durante o primeiro reinado que ocorreu a Guerra da Cisplatina, onde atualmente está localizado o Uruguai. B. Grupos separatistas anunciaram sua anexação às... Na letra B, eu vou completar com as
Províncias Unidas do Rio da Prata. Grupos separatistas anunciaram sua anexação às Províncias Unidas do Rio da Prata. Províncias Unidas do Rio da Prata. C. A C tá fácil, hein? O fim da guerra só se deu com a intervenção da... Quem interferiu aí? Inglaterra. Perfeito. Então, C, Inglaterra. Inglaterra. A D quer saber o motivo desse confronto. Claro, né, que os cisplatinos, eles queriam a independência, né, mas, além disso, eles queriam uma outra coisa também. Então, olha só. D. Um dos motivos do conflito era o interesse geral na bacia do Rio da Prata, em razão à localização estratégica, tá? Bacia do Rio da Prata. Depois, esse mesmo motivo, esse mesmo interesse, vai surgir em outro confronto, tá? Lá no Segundo Reinado, nós ainda iremos ver. Então, ó, D. Um dos motivos do conflito era o interesse geral na bacia do Rio da Prata. Então, repetir. Bacia do Rio da Prata. E só sobrou uma palavra, é mais fácil que tudo, somando a Guerra da Cisplatina com a impopularidade de Dom Pedro I, este se viu obrigado a abdicar do trono e voltar para Portugal. Então, abdicar. Abdicar. Vou pular aí o número 5, tá? Pode fazer uma linhazinha aí cortando essa questão número 5. E vamos aí para a página 303. Ó, essa então, fácil, hein? Vamos embora aí me ajudar. A C tá assim, ó. Retomando. Converse com seus colegas sobre os temas, conceitos a seguir, comentando seus significados. Aí nós temos Constituição de 1824, né, que foi a Constituição outorgada, foi concedida pelo imperador. O poder moderador, que era aquele poder que controlava os outros poderes. O autoritarismo, que foi aí as atitudes de Dom Pedro I, né, quando fechou a Assembleia Constituinte de 1823 e quando outorgou a Constituição de 1824. Confederação do Equador, que foi ali a região do Nordeste, né, contra o governo de Dom Pedro I, por conta da imposição da Constituição de 1824. A Guerra da Cisplatina, né, que foi aí a luta dos cisplatinos pela independência, e a identidade nacional, que foi aí muitas das atitudes de Dom Pedro para permanecer aí, né, toda a união do território brasileiro. Então, vamos lá, ó, agora a gente vai completar as frases. Primeira frase. Em 1825 e 1828, o Brasil se envolveu um conflito separatista que deu origem ao Uruguai. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso é muito fácil. Quem quer falar aí? O que eu vou completar aí? Guerra da Cisplatina. Oi? Fala de novo. Eu não escutei. Guerra da Cisplatina. Isso, Guerra da Cisplatina. Então, a primeira linha aí, eu vou completar com Guerra da Cisplatina. Ó, só tem Bia nessa aula, Vamos embora, hein, gente? Vamos participar, hein? Então, ó, primeiro aí, Guerra da Cisplatina. Primeiro, Guerra da Cisplatina. Segundo, com a consolidação da independência, teve início no Brasil a criação de símbolos, né? Para poder representar o Brasil e para representar o Império, né? Enfim, para unificar aí todo o território, tá? Essa era a função dos símbolos.
para compor a identidade nacional, né? Além de realizar essa unificação, os símbolos, né, também fazia aí a composição da identidade da nação brasileira. Então, ó, identidade nacional. Vocês estão vendo aí na foto a coroa imperial, tá? Então, segunda frase, identidade nacional. Terceira frase. O primeiro reinado foi um período caracterizado de Dom Pedro I, pelo autoritarismo. O autoritarismo, ele caracterizou, né, ele foi uma característica bem marcante do governo de Dom Pedro I, o autoritarismo. Então, ó, primeira linha, Guerra da Cisplatina. Segunda linha, identidade nacional. Terceira linha, autoritarismo. Vamos para a quarta frase. Após a independência, foi outorgada, instituindo as principais normas do Estado. Então, o que foi aí, né, logo depois da independência, o que foi outorgada? A Constituição de 1824. Então, quarta linha aí, Constituição de 1824. Ela foi outorgada, instituindo as principais normas do Estado. E uma das leis determinava a criação do poder moderador, que concedia plena soberania, meu Deus do céu, plena soberania a Dom Pedro I. Então, ó, poder moderador é aí a nossa quinta linha, tá? Poder moderador. E, por último, descendentes com o governo de Dom Pedro I, descontentes, meu Deus, eu tenho que botar o óculos, descontentes com o governo de Dom Pedro I, setores da população em Pernambuco se mobilizaram na Confederação do Equador, reivindicando mais autonomia. Então, o último aí é Confederação do Equador. Vou repetir como é que ficou, hein? Tá? As linhas, não vou ler tudo não, tá? Primeira linha, Guerra da Cisplatina. Segunda linha, identidade nacional. Terceira linha, autoritarismo. Quarta linha, Constituição de 1824. Quinta linha, poder moderador. E a última aí, Confederação do Equador, tá, crianças? Olha só, crianças, eu não vou passar atividade para essa semana, porque eu vou pedir para vocês adiantarem aí a leitura do livro Esta Classe, tá? O livro que fala sobre as cores da escravidão, tá bom? Então, adiantam aí a leitura. Para falar a verdade, vocês conseguem ler ele todinho, porque, assim, a gente, nossa, professora, mas é grossinho? Não é, tá? A letra dele é bem grande e ele tem imagens, tá? E também, assim, acaba diminuindo o volume da leitura, tá? Eu também vou começar a ler. Ah, é já, Sara? Caramba, hein? Isso é maravilhosa, hein, Sara? Eu também vou iniciar a leitura dele, então vou pedir para vocês poderem fazer o mesmo. Ah, é muito legal? Eu li só a partezinha que faz tipo um resuminho, né? Vou ser sincera, não consegui começar ainda. Mas eu também vou fazer a leitura dele, tá? Então, eu vou pedir para vocês já iniciarem, para poder, né? A gente, semana que vem, eu vou falar, quero trazer qual a minha ideia com relação a ele, com relação a esse livro, para a gente poder fazer um trabalho bacana, tá? Eu queria fazer algo diferente. Eu não queria fazer, por exemplo, o exercício, aquela coisa de sempre maçante. Eu queria discutir de forma diferente, com a participação de vocês, tá? Então, vamos lá, comecem a ler aí para a gente poder adiantar, tá bom? Então, crianças, eu vou liberando vocês, né, para a gente poder, tanto eu quanto vocês, ir para a próxima aula de 11h10, porque eu consigo botar tudo direitinho para a gente poder adiantar. Todo mundo conseguiu fechar o exercício? Botou aí tudo direitinho? Completou o livro, tudo certinho, tá? Então, ó, fechamos o primeiro reinado.
A Bia tinha colocado aqui no chat o link do mapa mental, tá? Do primeiro reinado. Gravem aí no computador de vocês, ou no celular, tá? Vê aí bonitinho, porque isso é importantíssimo, tá? Esse mapa mental, ele faz um resumo do assunto. Então, assim, é ótimo, ajuda muito vocês a relembrar os pontos do conteúdo, tá? Então, professor, eu gosto de anotar no caderno. Pô, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Anotem no caderno, faz um mapa mental no caderno de vocês, tá? Porque isso vai ajudar no estudo de vocês. E lembrando, tá? Esses assuntos, vocês irão encontrá-los novamente lá no ensino médio. Então, é extremamente importante eu chegar lá com essa base bacana. Se eu chego lá entendendo o assunto, né? Se eu tenho uma base do assunto, tudo fica mais fácil. Lembrando que o conteúdo do ensino médio vai ser muito mais puxado. Então, se eu chegar com a base, vai ser melhor ainda. Perdeu o link? Deixa eu... Peraí. Ele aqui, vou botar aqui para vocês. Porque eu gostava muito de, na aula, passar... Vocês lembram disso, né? Passar aqueles resumos, né? Do assunto, que vem a ser os pontos importantes dos assuntos. Esse mapa mental, ele faz isso, tá? O mapa mental, ele é um resumo do assunto. Ele é maravilhoso. Então, assim, tem gente que tem impressora em casa, né? Tem a facilidade de poder imprimir. Ou imprime, cola no caderno. É ótimo ter isso, esses mapas, né? Esses resumos no caderno. Professora, eu não tenho impressora, eu não vou imprimir. Não tem problema algum, tá? Copia aí bonitinho no seu caderno. Professora, uma preguiça danada. Guarda no computador. Não vai ter desculpa, né? Salva no computador. Eu fiz isso, eu salvei, né? Eu copiei a imagem, botei lá no meu... De nada, Pedro. Coloquei lá nos meus documentos, tá? Então, vocês podem montar uma pastinha, né? Com esses mapas, que aí vocês vão estar com o resumo de vocês guardadinho. Tá bom, meus amores? Olhem, eu quero que vocês tenham coragem de abrir essas câmeras, porque eu sinto saudade. A minha sorte que me salva aqui é Bia e Amanda, as maravilhosas.